Vou estar expondo sobre a carta de Judas. O autor dessa carta é Judas, que escreve este livro. Não Iscariote, mas é um outro Judas. Esse nome Judas era comum na época e muita gente era chamada de Judas. Há pelo menos 3 Judas mencionados na Bíblia, além do Iscariote, e esse é um deles. A maioria dos estudiosos acha que esse Judas aqui é um daqueles irmãos de Jesus que são mencionados no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. São filhos de José e Maria. Então era meio irmão de Jesus. Na verdade, meio irmão de Jesus era filho de Maria, mas não filho de José, filho de Deus. Judas, durante um tempo, juntamente com outros irmãos de Jesus, não acreditava que ele era o filho de Deus. Nós não sabemos como que ele, Tiago, vieram a se tornar crentes em Jesus Cristo e assumiram logo a liderança, parte na nascente igreja cristã. Você vê que Judas aqui, mesmo que era irmão de Jesus Cristo no versículo 1, ele se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Tiago era bastante conhecido. Ele faz essa referência a Tiago, então a impressão é que não era conhecido quanto Tiago. Por exemplo, eu sou irmão de Tiago. Interessante que ele coloca como servo de Jesus Cristo. Ele não apela, por exemplo, eu sou irmão de Jesus, para mostrar autoridade. Servo do seu irmão mais velho, irmão de Tiago. Essa carta entrou no cano e ela foi reconhecida como inspirada por Deus, por causa da sua associação apostólica, apresentando assim na lista dos livros, inspirados no século II, século III de Cristo. E o destinatário está escrito aí no versículo de número 1. Fala da carta, que é uma carta de direção mais geral para todos. Não há uma igreja em particular, mas há várias comunidades de uma região que estava passando pelo mesmo problema que era o motivo dessa carta. O objetivo dela, ele escreveu essa carta porque estes irmãos estavam sendo infiltrados nas suas igrejas. Então, por falsos profetas, falsos mestres, que traziam uma doutrina diferente da doutrina apostólica. Ele começa a carta assegurando que eles são chamados por Deus, amados por Deus, guardados na verdadeira fé em Jesus Cristo. É uma palavra de segurança que ele passa já na saudação. E ele vai advertir nessa carta contra estes falsos mestres. E ele vai pegar pesado contra estes falsos mestres. Fala para a igreja com um tom pastoral, versículo 20 a 23. Cuidar-se, compadecer-se, e que Deus há de guardar. E a orientação que ele vai dar para os crentes, orientação dos irmãos, tem que cuidar-se, tem que compadecer-se daqueles que estão sempre enganados, confiar porque Deus há de guardá-los. E ele vai falar sobre os falsos mestres. Ele vai estar confrontando, vai estar condenando o caráter reprovado, são conhecidos, coloca-os debaixo do juízo de Deus, Judas. Portanto, Judas, ele pega pesado aos falsos profetas, aos falsos mestres, e não vê sinceridade, e coloca-os debaixo do juízo de Deus.